Então, hein, o Jacques Wagner acabou de confessar tudo que a PF está lhe imputando. É algo seríssimo. Mas não é só isso. Jacques Wagner também, além de confessar os crimes que a PF lhe está imputando, Jacques Wagner, vocês sabem, senador pela Bahia, líder do governo Lula no Senado, confessa as imputações que a Polícia Federal lhe faz, mas o principal, ele também entrega a Lula. Ele diz que Lula tem problemas muito maiores do que o dele. Olha que coisa. Isso é uma confissão linda. Abilolou, fraquejou, confessou. Olha, numa frase só, Jacques Wagner confessa e também implica Lula. Que maravilha. Bom, está aqui no Cláudio Dantas. Wagner sobre Lula, 2 pontos, aspas. Já teve problemas muito piores que o meu. Bom, olha que lindo. Análise do discurso. Aspas para Jacques Wagner, Lula já teve problemas muito piores do que o meu. Pronto, vamos pegar o do que o meu. Problema, ele fala, então eu tenho um problema, eu cometi um problema, eu fiz coisas que me... agora estou em problema. Opa, então tá, está confessando que ele é um figurão que se vendeu ao Banco Master para fazer falcatruas e receber propina. É isto? Mas além disto, o Jacques Wagner está dizendo que Lula já teve, e quem teve tem, já teve problemas muito piores do que o grave problema que ele, Jacques Wagner, tem agora. Lascou-se. E por que isso? Porque o Jacques Wagner está percebendo que o Jacques Wagner está percebendo que o Lula está fazendo com ele o que Lula fez com o Zé Dirceu em 2004. Lula está dizendo, eu não tenho nada a ver com isso, não vi, não quero saber, foi pelas minhas costas, etc, etc, etc. Mas o Jacques Wagner, a bem da verdade, apoiou sempre o Lula nesses problemas tão muito mais graves que Lula teve do que os dele próprio, Jacques Wagner. Sempre apoiou. E agora Lula, safadinho aos 80, continua fazendo o que sempre fez. Traiu os companheiros, como fazia desde o tempo do sindicalismo, isso confessado pelo seu patrão verdadeiro, o Emílio Odebrecht, em acordo de leniência, está tudo aí na internet, registrado na Lava Jato. O Emílio Odebrecht disse, o Lula tinha uma greve, a gente contratava o Lula a peso de ouro, para Lula ir até a greve e enganar os companheiros, e o acordo ficava bom para nós, Sindicato dos Patrões. Então ele sempre traiu. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, diz aqui o Cláudio Dantas, afirmou nesta quinta-feira que não acredita em sua saída do cargo após ser alvo da nona fase da Operação Compliance Zero. Ao comentar uma eventual substituição na liderança, o senador citou o histórico judicial de Lula, a ficha corrida, a capivara, e disse que mantém o apoio do chefe. Eita! E disse o seguinte, Lula já teve problemas muito piores que o meu. Rapaz. Briguem, suínos, briguem, não é isso? Já teve problemas muito piores que o meu. É o Bolsonaro. Não é Bolsonaro. É o Lula Master. Lula Master. O verdadeiro cérebro por trás das fraudes do Banco Master. Segundo o Cláudio Dantas, quem é? O verdadeiro cérebro por trás do Banco Master, quem é? Desde o início das investigações sobre o Banco Master, criou-se o mito de que Daniel Vorcara era o chefe do maior esquema de fraude bancária da história brasileira. Jovem, bilionário e agressivo, o mineiro ostentava a skin clássica de um titã do mercado, tá certo. Os relatos envolvendo festas nababescas, regadas a modelos suíças, ajudaram a consolidar a imagem de um personagem irresistível para a crônica político-financeira. Mas isso mudou ontem. As informações expostas na petição 16/201, sob a relatoria do ministro André Mendonça, revelam um roteiro menos glamuroso, mas muito mais interessante. Enquanto Vorcaro atraiu os holofotes, Augusto Lima gerenciava o negócio. Além de sócio, o empresário baiano era também CEO.
mantinha contatos com integrantes dos três poderes, contratava ex-ministros, reunia-se com o Banco Central. Trabalhava a máquina financeira e também a política. A nona fase da Operação Compliance Zero deixa claro que Guga Lima era o cérebro por trás do crescimento agressivo e nada republicano do Master. A interlocução direta com o senador Jacques Wagner, líder do governo Lula no Senado, atesta a relação umbilical com a cúpula petista e explica o recrutamento de expoentes da gestão Lula como Guido Mantega, Ricardo Lewandowski, na tentativa de salvar o banco. Todos foram contratados pelo Banco Master. O negócio com o BRB ia abrindo as portas do Banco Central e do Palácio do Planalto. Meus amigos, nós estamos sendo vítimas de gangsters. Muitos gangsters. Muitos gangsters. O comentário extraído do seu celular, ou seja, do celular do Augusto Lima, que é o verdadeiro cérebro, né, e chefão do Banco Master, que não se resume aos contatos com Wagner, é hoje o artefato mais perigoso de Brasília. O celular dele foi, inclusive, já há tempos, foi apreendido, está sendo analisado, porque prova que as conexões dele, Augusto Lima, com o poder real, eram infinitamente mais profundas, capilares e operacionais do que as de Vocaro. Era Guga Lima, por exemplo. Era Guga Lima, por exemplo, quem construía as pontes e gerenciava o balanço de contrapartidas com o Estado, amparado pela engenharia jurídica dos advogados Daniel e Davi Lopes Monteiro, alcançados em fase anterior, dedicada justamente ao BRB. Aí é o braço jurídico criativo deles, né, com esse Daniel e Davi Lopes Monteiro. Que coisa, gente. Estamos nas mãos de gangsters. E quem é que vai reagir a isso? As instituições conseguem reagir a isso? Conseguem reagir a isso? Vocês viram? O Lulhão debochou de Neymar. O Lula disse: Neymar é o primeiro jogador home office da história. Que coisa. Aí Neymar poderia dizer: tá bom, e você é o primeiro presidente não eleito da face da terra. Será que pegaria bem? Acho que o Neymar não falaria isso, não. Rapaz, eu estou abismado. Abismado. Ei, como é que vai ficar, hein? Em quem vai chegar? O André Mendonça disse que tem muita coisa. Tem coisa assim inimaginável que eles já têm, eles já sabem. E vai ser aí publicado nos próximos dias. E República, hein? Parabéns, Deodoro. O velho Deodoro instituiu esse monstro entre nós, que alguns chamam de República. Decisão sobre saída de Jacques Wagner gera dilema eleitoral em Lula. Dane-se. Que maravilha, né? Jacques Wagner tem sobrevida, mas acende alerta de desconfiança no PT, diz a CNN. Após conversa com Lula, Wagner mantém pré-candidatura ao Senado pela Bahia, mas episódio divide partido. A avaliação é da analista Clarissa Oliveira. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, ganhou uma sobrevida política após uma conversa telefônica com Lula. Não significa nada. Mantendo sua posição e sua pré-candidatura ao Senado. No entanto, o episódio gerou um forte clima de desconfiança nos bastidores do PT, dividindo opiniões dentro do partido e do governo federal sobre qual deve ser a postura diante das denúncias. Quer dizer que ninguém sabia que Jacques Wagner fazia isso? Tá certo. Segundo a análise de Clarissa Oliveira, ainda existe uma divisão clara dentro do PT. De um lado, uma ala próxima a Lula saiu em defesa de Wagner, argumentando mesmo em conversas reservadas que se trata de uma liderança muito expressiva e que deve prevalecer o princípio da presunção de inocência. Uma fonte ouvida pela analista destacou que o próprio Lula costuma dizer ao se deparar com denúncias contra aliados de confiança que já foi acusado, que ele considera pressão interna e expectativa de afastamento. De outro lado, uma ala igualmente agressiva do partido entende que o projeto político do PT e a campanha pela recondução de Lula deve ser a prioridade. Já sabem, né?
Briguem, malditos. Deixe seu like aí, pessoal. Corra, comente, compartilhe. Se aparecer aí o botão hypar, clica para esse vídeo chegar a mais pessoas. Inscreva-se, confira a sua inscrição. Confira também o sininho da notificação. Só assim você conseguirá receber os próximos vídeos. Bom, é isso aí. Vai aparecer o botão hypar, clica aí para esse vídeo chegar a mais pessoas. Por favor, vá até a aba Seja Membro. Clica para ver como funciona. Torne-se membro do canal, indo até a aba Seja Membro.